Olá, eu sou Ricardo Arruda, psicanalista, criador da página Ego vs Id, que trata assuntos relacionados à saúde mental, e eu vou falar sobre adolescentes e essa relação com os pais. A adolescência, ela se divide em 3 níveis de maturidade e desenvolvimento, que é dos 12 aos 14 anos a pré-adolescência, dos 14 aos 17 a adolescência em si, e dos 18 aos 21, que é a adolescência tardia. No entanto, nós não vamos entrar nos detalhes, querer detalhar cada fase, mas é importante nós sabermos que a adolescência ela é pautada por dilemas, conflitos. É uma fase difícil, onde o adolescente está numa transição, onde ele deixa de ser criança para ser adulto. No entanto, ele não é mais criança e também não é adulto por não ter autonomia, não ser ainda capaz de se manter, de tomar decisões. Então ele fica nesse ponto intermediário, onde ele passa a buscar aprender com as situações, ele passa a buscar informações, atitudes que permitam ele deixar esta fase transitória e passar a ser adulto. Ele busca a sua individuação, tornar-se um indivíduo. É importante nós lembrarmos que nesse momento a sensação do adolescente é de inadequação, uma confusão em relação à sua identidade social, à sua sexualidade. Além disso, ele passa por transformações físicas e hormonais, e tudo isso acompanhado por um sentimento de luto, onde ele deixa de ser criança, então ele deixa de receber os privilégios que tinha como criança. Ele sente uma angústia nessa passagem de criança para adulto. Ele perde o seu narcisismo infantil, que é aquele momento onde toda a sua energia libidinal está voltada para ele próprio. Ele passa a ter que lidar com situações onde ele vai dividir, onde ele vai reconhecer o outro, onde ele vai ter que ceder e tirar todo esse investimento libidinal que antes ele tinha apenas nele. Então é uma sensação de luto. Além disso, ele passa por conflitos com os pais, instabilidade na sua autoestima. A autoestima do adolescente oscila demais. Ora ele se acha o máximo, ora ele se acha o pior. Fora todos esses fatores de mudanças, alterações, mudanças do corpo, das situações, às vezes esse adolescente ainda soma patologias, transtornos neuróticos, obsessivos, transtornos alimentares, que é a obesidade, bulimia, anorexia nervosa. Ele pode passar por inúmeras situações que vão gerar angústia, depressão, ansiedade. Então esse adolescente está num turbilhão de sentimentos e emoções. Por outro lado, a família não está diferente. Porque em relação à família, esse adolescente busca a sua individuação. Agora é o momento onde eu me torno um ser individual, com desejos, com vontades, com planos, com vocações, e eu não quero mais ser visto como o filhinho do papai e da mamãe. Por melhores que esses pais sejam, esse adolescente busca a sua individuação. E em meio a tudo isso, existem muitas forças atuando, forças em conflito, né? Que é agressividade, forças amorosas, forças eróticas, narcísicas. Então você imagina como que fica a psique desse adolescente nessa fase transitória. E falando um pouco da terapia, é importante o analista, o terapeuta, o psicanalista, dentro do possível, envolver a família no processo. Mas é uma situação muito delicada, porque geralmente esses adolescentes chegam no consultório, num contato inicial que os pais fizeram, e os pais estão passando pelo mesmo grau de intensidade da crise que o adolescente está passando. Os pais também estão perdidos, estão desesperados.
E esses pais, muitas vezes, inconscientemente, eles levam o filho até o consultório e eles querem encomendar para o psicanalista que ele molde os seus filhos dentro daquelas regras que eles querem que o adolescente siga. Só que muitas das vezes essas regras são projeções dos próprios pais. Esses pais projetam quando o seu filho é criança, eles fazem inúmeras projeções. Meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo, meu filho vai ser assim, vai fazer isso, vai vencer. E eles esquecem de preparar esse adolescente, preparar esse filho para também receber nãos, para também se frustrar. Eles não podem preparar os seus filhos somente para o sucesso. Mas acontece demais. Então esses pais chegam no consultório num tom de encomenda de demandas. Eu preciso que você faça esse menino me respeitar, eu preciso que você me ajude a fazer ele respeitar regras. Só que como foi essa criação? Enquanto ele era criança, esse adolescente foi obrigado a respeitar regras. Gradativamente, dentro do processo de desenvolvimento, esse pai, essa mãe foram dizendo não, foram frustrando os seus filhos também. Esse filho passou por frustrações pelo não, pela não realização dos desejos. Esses filhos receberam o devido interdito. Como que foi toda essa dinâmica? Porque muitas vezes os pais não agem dessa forma durante a fase infantil e quando o adolescente chega nessa fase onde ele está prestes a se tornar um adulto, eles querem que esse adolescente absorva tudo e entenda tudo, como que é a vida adulta, como que vai ser, entender que ele vai receber nãos, entender que ele tem que seguir regras. Será que isso é possível? Será que a psique de uma pessoa que está passando por todo esse turbilhão que nós falamos, de emoções, sentimentos, causas, será que ele vai conseguir assimilar tudo isso, desligar toda essa dinâmica que ele veio vindo ao longo da sua vida e dizer, ok, agora eu sigo regras, agora eu vou seguir os desejos dos meus pais? E muitas das vezes os pais estão projetando. E daí eles entram em luto, porque esse filho cresce e não quer ser o médico que o pai queria. Ele cresce e não quer ser o engenheiro. Ele não quer ser músico, não quer ser atriz, modelo. Ele tem as suas vocações, os seus desejos, as suas vontades. E esses pais, ao se depararem com essa frustração de algo que eles haviam projetado, eles também entram num processo de luto, desespero. E daí vira um conflito absurdo na família, onde ninguém sabe mais nada, ninguém entende mais nada. Onde todo mundo entra numa cegueira no meio desse conflito. Então, a tarefa do analista nesse processo terapêutico do adolescente é incluir a família, é tentar desvendar essa dinâmica tóxica que está acontecendo ali, sim, dizer para os pais o que está acontecendo, tentar mostrar para os pais a situação, sem esquecer que o seu paciente é o adolescente e que deve haver um sigilo entre as demandas do adolescente. O adolescente se abre com o terapeuta confiando. Então, o terapeuta tem que saber fazer esse manejo do que passar para os pais, o que não. É claro que tem situações onde envolvem riscos, perigos para o adolescente, tem que ser conversado com os pais, mas no geral, o terapeuta deve criar esse vínculo de confiança, essa transferência do adolescente para com ele. E, na medida do possível, incluir os pais nesse processo, para que toda essa confusão, toda essa dinâmica caótica vá se desfazendo, onde todo mundo entenda que existe necessidade de ceder. O adolescente, claro, vai ter que seguir regras, ele tem que respeitar os seus pais, ele tem que entender que a vida vai dizer não, mas os pais também têm que entender que esse adolescente não vai realizar os seus desejos, os seus sonhos, as suas projeções. Principalmente os pais que sofrem de transtornos narcísicos, neuroses obsessivas, é muito complicado, porque na verdade, esses pais não estão nem preocupados com os filhos, eles estão desesperados, porque, principalmente na fase narcísica, eles investiram aquela energia deles
no filho, e eles querem que essa energia retorne para eles, para o eu. E quando essa energia não começa a retornar para eles, abre uma ferida narcísica. E daí gera esse grande conflito, essa situação de desespero. Então, a função do terapeuta é incluir esses pais, tentar mostrar essa dinâmica para que ela fique mais leve, sem julgar os pais, porque esses pais também foram filhos, também passaram pela adolescência, por esses mesmos dilemas, e nós não sabemos como esses dilemas foram dissolvidos, como foram resolvidos, e também não julgar o filho. Então, o terapeuta não toma lado nesse processo terapêutico. Ele atua como mediador, onde ele entende as demandas do paciente adolescente, ele entende os desesperos, os conflitos dos pais e tenta esclarecer. Mas sempre, sem perder a confiança do adolescente, sem julgar, sem quebrar esse vínculo. Então é importante que os pais também estejam numa posição de ouvir, de ceder, de entender, de reconhecer onde estão as dificuldades. Não adianta esse pai levar o adolescente até o consultório achando que ele vai encomendar um tratamento onde o terapeuta vai moldar o seu filho para que esse filho realize sim os seus desejos, as suas projeções. Esse pai vai ter que entender que a adolescência é a fase onde o adolescente está se preparando para ser adulto e busca a sua individuação. Individuação não é individualismo, não é ser individualista, mas é se sentir um ser individual que tem os seus desejos, os seus planos, os seus desejos, os seus amores. E os pais precisam sim respeitar isso. Então é muito bacana quando os pais levam seus filhos e também procuram uma terapia para também entender as suas demandas, para também entender os seus conteúdos. E com certeza, quando esses pais estão dispostos a ceder, a olhar, a reconhecer também as dificuldades, fica muito mais fácil para que esse filho também passe a entender essa compreensão dos pais e também possa ceder, possa se moldar, reconhecer também que precisa se adequar em certas áreas, em certos momentos, necessita ceder e ouvir, mas isso é uma via de duas mãos, onde não será possível moldar nem os pais ao desejo do filho adolescente, que são muitos desejos também, essa intensidade toda também reverte na forma de desejar e de querer que os pais também se moldem às suas demandas, mas também os pais têm que entender que esse filho está no processo de individuação e que não vai realizar os seus desejos, as suas projeções. Quando isso se torna possível, ambos os lados estarem abertos para ouvir, para entender, com certeza é muito mais fácil de chegar num ponto comum e essa rotina, essa relação entre pais e filhos se torna mais leve e o adolescente passa por essa fase e se torna um adulto saudável. Eu espero ter ajudado e obrigado por quem ficou até aqui e até a próxima.